Ainda bem que eles estão aqui, eles é uma das firmes e fortes, né? Menos elas que querem. Já tá filmando. Você vai filmar. Vou tentar. É por causa delas que tem mais público. As meninas lá atrás trouxeram todos os meninos da sala de aula para vir assistir. Aqui. Então, Davi de Teif. Não, Danilo. 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 Danilo, desculpa. Primeiro, o Danilo, né? Vai apresentar a aplicabilidade do princípio do juiz natural na estrutura do Superior Tribunal Militar. Regra ou exceção. O Danilo, já vou apresentando ele antes que ele se apresente, ele é militar, por isso talvez o interesse pelo tema. Já saiu? Já saiu. Meu Deus, estou desatualizado. E ele vai dar início à apresentação dele, então a gente vai tentar seguir os 20 minutos, de 10 a 20 minutos dados, embora as duas primeiras apresentações tenham sido mais longas, enfim, nós temos até às 6 da tarde para finalizar. E tem mais um grupo que eu convidei do Direito Constitucional 2, ali, a Daya, o Lívia e a Carla, que vieram apresentar. Então, fica à vontade, então, pessoal, Danilo, só olhem para o relógio. Tá certo, professor. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Danilo Argô, sou acadêmico de Direito e sou oficial da Reserva do Exército Brasileiro, formado por um órgão de formação de oficiais da Reserva. Então, desde pequeno, eu sempre sonhei em entrar no mundo militar. Essa é a minha história. Então, estudei no colégio militar e entrei na faculdade de Direito. Então, me surgiu a oportunidade de entrar no Exército como oficial e fui para lá. Passei um ano lá e saí como aspirante oficial do Exército. Não abriu vaga e eu retorno para a casa aqui do saber jurídico. Então, nosso tema, pessoal, é necessário que nós iniciemos sem aquele preconceito quando nós falamos de militar. Para que nós entendamos a aplicabilidade do princípio do juiz natural na estrutura do Superior Tribunal Militar, é necessário que nós entendamos acerca das Forças Armadas, é necessário que nós entendamos acerca do militar, é necessário que nós entendamos acerca da vida do militar e da necessidade, logicamente, de uma justiça especializada, que no caso é a justiça militar. Logo em seguida, nós iremos falar acerca das garantias do princípio do juiz natural e, logo depois, aplicar essas garantias na estrutura do Superior Tribunal Militar para que nós possamos, enfim, concluir. Então, para nós sermos breves, nós iremos falar acerca das Forças Armadas. O que são as Forças Armadas? As Forças Armadas são instituições nacionais, você vai encontrar isso no artigo 142 da Constituição Federal, são instituições nacionais, ou seja, compostas por brasileiros. E os interesses são também brasileiros. É de toda a nação brasileira, e não apenas do estado do Rio de Janeiro, e não apenas do estado de Minas Gerais ou do estado da Bahia. São interesses nacionais. São instituições, além de nacionais, são instituições permanentes e regulares, o que difere de instituições transitórias. Então, existem dois princípios basilares, princípios que sem os quais as Forças Armadas elas seriam desestruturadas. Quais vão ser o princípio da hierarquia e o princípio da disciplina. A hierarquia, pessoal, para que vocês entendam, é a ordenação da autoridade por postos e graduações. Quanto menor a autoridade, menor a responsabilidade. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Ou seja, um general tem, logicamente, maior autoridade e, consequentemente, uma maior responsabilidade do que um tenente, do que um sargento, do que um soldado. E a disciplina? A disciplina é o acatamento integral das leis, dos regulamentos, das normas pelo militar. Então, o militar, ele deve seguir o princípio da hierarquia e o princípio da disciplina. A organização das Forças Armadas, ela é composta pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Existem países que não têm apenas essas três forças. Existem países, por exemplo, dos Estados Unidos, da China. Os Estados Unidos, por exemplo, tem, além dessas três, tem os fuzileiros navais, tem a guarda costeira. E existem outros países que não têm as Forças Armadas. Mas é necessário que nós entendamos que as Forças Armadas, ela é necessário
ela é necessária para que se garanta os 3 pilares do Estado. Aqueles 3 fundamentos que nós estudamos lá em ciências políticas, é necessário. O povo, o território e a soberania, entre aspas, do governo. Sem as Forças Armadas, a nossa soberania certamente estará comprometida. E aí voltamos, aqueles países que não têm Forças Armadas. Aqueles países que não têm Forças Armadas, elas remetem à defesa do território, do povo e da soberania a outros países. É o caso, se eu não me engano, de Mônaco ou de São Marino. Mas vamos partir. Os integrantes dessas Forças Armadas, nós denominamos de militares. A grosso modo, nós poderíamos falar que militar é aquele que veste a farda. Militar é todo aquele que veste a farda. E é importante dizer que a vida desse cidadão, ela é diferente. Ela é diferente da vida do profissional do direito. Ela é diferente do médico. Na vida militar, existem princípios e valores que são potencializados. Por exemplo, vamos explicar. Existe a coragem. A coragem é um atributo indispensável para o militar e facultada ao civil. A covardia é um atributo totalmente repudiado ao militar. O militar, ele não poderá ser covarde. Já no civil, é até uma, digamos de passagem, uma obrigação. Por exemplo, um assalto. Todos nós somos recomendados a não reagir. O militar, numa situação, vamos supor, hipotética de guerra, ou de uma operação de lei e ordem em outro país, como é o caso do Haiti, ele não pode ser covarde, ele não pode se acovardar em defender o seu companheiro que está do outro lado sofrendo alguma agressão. O militar, ele põe em risco, ele dá em sacrifício a sua própria vida, é um juramento que nós fazemos ao sermos, pelo menos eu como aspirante, eu declarei, dar a minha própria vida em defesa do Estado, em defesa dos objetivos do Estado, em defesa dos objetivos das Forças Armadas. Então vamos lá. Nós descrevemos todas essas características da vida do militar, e aí nós vamos falar, é necessário o quê? É necessário uma justiça especializada que aborde, que ofereça aquele escopo da jurisdição, que é logicamente oferecer a justiça com equidade, a justiça, oferecer o direito de forma concreta. Para essa parcela da população é necessária uma justiça especializada. E se você for no artigo 122, ou melhor, no inciso 6º do artigo 92 da Constituição, você vai ver que são órgãos do Poder Judiciário os tribunais e juízes militares. Então essa é uma das primeiras previsões constitucionais acerca dos tribunais. Né? Então, nós partimos logo em seguida para a organização do judiciário militar. Eu já falei que existe um judiciário e nós iremos falar acerca da organização desse judiciário. Segundo o princípio do duplo grau de jurisdição, existem 2 instâncias. A primeira instância, que não é o nosso objeto, mas nós iremos passar bem rápido, é formada por 2 conselhos. Um permanente para julgar os praças e um especial para julgar os oficiais. E a segunda instância é o Superior Tribunal Militar. Esse sim é o nosso objeto de estudo, analisar a aplicabilidade do princípio do juiz natural no Superior Tribunal Militar. Bom, o Superior Tribunal Militar, o STM, ele é composto por 15 ministros, sendo que 10 desses ministros são militares e 5 são civis.